Olá, amigos, amigas, boa noite a todos que nos assistem. Bom dia, boa tarde, para quem vai assistir em outros horários. Eu organizei esse programa aqui ao vivo com os canais parceiros para fazer aí um balanço de 120 dias do genocídio palestino, né? 4 meses, 7 de outubro, 7 de fevereiro. Quero abordar aqui com vocês um balanço do que eu recebi, o mais detalhado possível, de tudo que Israel cometeu nestes 120 dias. Posteriormente, quero apresentar um resumo da proposta que o Hamas enviou a Israel sobre o cessar-fogo. Israel apresentou a proposta de cessar-fogo por 60 dias. O Hamas estudou o assunto, apresentou uma contraproposta com uma série de detalhamentos que prontamente Israel disse que não concorda. Portanto, não há no horizonte mais imediato perspectiva do cessar-fogo. Mas eu vou comentar melhor isso e acho sim que vai acontecer esse cessar-fogo e vai se chegar em uma solução intermediária. Por fim, se houver tempo, eu quero ler para vocês um documento aprovado em uma conferência realizada em Londres no dia 27 de janeiro, com expressivas personalidades que apoiam a luta do povo palestino, se houver tempo. Então, temos que ser bem objetivo, né? Eu, como sempre, peço apoio. Meu nome é Legene Miran, vocês me conhecem há muito tempo. Alguns me seguem nas redes sociais, tenho o Facebook com esse mesmo nome, só tem esse nome no Face, né? Não tem como você errar. Eu tenho Twitter, tenho Instagram e no YouTube este canal da geopolítica, onde eu procuro fazer, como um estudioso de política internacional, política e relações internacionais. Há 40 anos, eu procuro fazer análises dos principais fatos que estão, neste momento, acontecendo. Peço contribuições para vocês para poder não só ajudar o canal, como me ajudar na aquisição de livros para os cursos que eu estou ministrando. Quintas-feiras é o curso sobre mártires africanos, líderes da África assassinados pelo colonialismo, e aos domingos, domingo agora vai ser a terceira aula, curso sobre história das religiões. Curso lento, uma vez por semana, vai o ano inteiro, muito complexo. Então, eu agradeço as ajudas que possam vir. Quero anunciar que o livro Mao Zedong para principiantes está na reta final, mas eu ainda não consigo marcar uma data nem de lançamento e nem do início da campanha de pré-vendas. Eu tenho que arrecadar 15 mil, porque senão o livro não sai, né? Bom, feito estes avisos, eu quero então passar ao resumo a partir de um relatório que eu recebi, que são 120 dias de genocídio. São 120 dias muito particulares, porque eles se inserem dentro de 75 anos
de outro tipo de genocídio, um genocídio mais lento. Algumas fontes falam que, nesse período, 260 mil foram assassinados. Agora, 28 mil em 4 meses. Né? Então, algumas observações, alguns dados, algumas estatísticas e algumas análises. Nestes 120 dias, registrou-se a maior taxa de assassinatos de civis no século XXI. Os números que nós temos consolidados em números redondos são 28 mil assassinatos, dos quais 12 mil são crianças, em torno de 10 mil são mulheres e 10 mil desaparecidos. Nós trabalhamos com um número de 110 mil palestinos que foram vítimas. Quando falamos vítimas, são mortos e feridos, e entre os feridos estão os mutilados, os que são feridos e possam se recuperar, e estão aqueles que ficarão doentes o resto da vida, com alguma sequela. Em linguagem militar, eles usam o termo baixas. Então, baixas são mortos, feridos, mutilados, desaparecidos e desertores, mas isso na linguagem militar. O relatório que eu recebi foi em inglês, aí eu converti libras em quilos. Eles estimam que centenas de bombas de 900 quilos cada, são em torno de 2.000 libras, foram lançadas centenas de vezes nos locais onde existiam grandes conjuntos habitacionais, universidades, hospitais. Nós vamos dar esse balanço detalhado. Nestes 120 dias, Israel utilizou a arma química proibida pela ONU, que é o fósforo branco, aquele que queima a pele das pessoas, especialmente das crianças, queimando depois a sua carne. E este fósforo branco também produziu ruínas em 400 mil residências, construções, casas, apartamentos, de uma população de 2.300.000 pessoas. Estima-se que 90% da população de Gaza hoje se encontra refugiado, a maioria dormindo ao relento, com barracas improvisadas com, não é lona, lençóis, cobertores, que não existem barracas. Não é? 320 escolas foram bombardeadas neste período, para que as crianças não estudassem. Algumas escolas foram totalmente destruídas, outras parcialmente destruídas. O sistema de saúde em Gaza foi, sim, totalmente destruído, mais do que o sistema educacional. Não há um hospital, estima-se que existiam 32, nenhum hospital em Gaza está funcionando mais, nenhum. Todos foram evacuados, não há mais pacientes, doente, berçário. As amputações
são feitas sem anestesia, os partos são feitos ao relento, em casa. Se a criança necessita de cuidados urgentes, as crianças vão a óbito. Esta mortalidade de crianças levou a Unicef, United National International Children Fund, é o Fundo Internacional para as Crianças das Nações Unidas. Eles declararam Gaza um cemitério de crianças. 637 médicos e profissionais da saúde foram assassinados. Nestes 120 dias, praticamente nenhuma padaria, que é aquele comércio mais básico e elementar de qualquer lugar do mundo, pão é o alimento mais antigo da humanidade, nenhuma padaria deixou de ser atacada e queimou-se propositalmente os alimentos para que os palestinos não o consumissem. As ajudas humanitárias, Gaza recebia diariamente entre 400 e 500 caminhões ao dia, que tinham de tudo, materiais de construção, brinquedos, remédios, alimentos. Hoje entram em Gaza 8 a 10 caminhões ao dia. As crianças bebem água não tratada, água suja e poluída. As famílias cozinham com esta água contaminada e algumas crianças, já se noticiou, comem, mastigam a grama de jardim para ver se ali se extrai alguma coisa. A subnutrição é total naquela região. Não bastasse a dificuldade para os caminhões da ajuda humanitária entrar em Gaza, agora eles estão atacando os comboios da ajuda humanitária. Atacando Israel, ataca por cima, com drones, com aviões. E aqueles caminhões que não são atingidos por esses ataques não chegam também na fronteira, nas passagens, são 6 passagens, porque israelenses ultra-radicais, ultra-sionistas, fascistas, bloqueiam as estradas, né? Sentam nas rodovias, leem livros em frente e os comboios ficam parados, não chega nada para a população de Gaza. Estima-se que 80% da população de Gaza seja faminta. Nove em cada 10 moradores de Gaza dormem sem comer completamente, porque provavelmente fazem uma única refeição ao dia, não tomam café da manhã, alimentam-se precariamente no almoço e não se alimentam mais. De maneira que Israel usa também a fome para a sua política genocida contra as crianças, contra as mães dessas crianças e contra todas as pessoas. Nesses 120 dias, 120 jornalistas foram assassinados. Nunca em conflito algum se matou tantos jornalistas. Um jornalista ao dia, em média,
foi assassinado por Israel. É o maior número da história que se tem registro. 170 escritórios de imprensa, de correspondentes de jornais, TVs e rádios do mundo inteiro foram destruídas na faixa de Gaza. E, a partir de um certo momento, todos os jornalistas estrangeiros que queriam, mesmo arriscando suas vidas, ir até Gaza para cobrir os acontecimentos, foram então proibidos de entrar ou então foram censurados para que ninguém revelasse ao mundo aquilo que está acontecendo em Gaza. Nesses 120 dias, Israel cortou todas as comunicações celulares, cortou a internet e cortou a energia elétrica. Quase já não se consegue, poucas horas ao dia, algum acesso à energia, geradores a gasolina ou diesel, quase não funciona pela completa ausência de combustível. O relatório menciona que sobraram 6 ambulâncias, mas eu não tenho total de ambulâncias, mas eram dezenas, talvez mais de uma centena, sobraram 6. E, em relação ao atendimento médico, sobraram nenhum hospital, mas sobraram 6 postos de saúde muito precários. Meu amigo Danilo, depois no final eu anuncio doações, membros, né? Obrigado aí, camarada. Tudo de bom aí para você. Igrejas, mesquitas foram destruídas. Igrejas não há muitos, porque os cristãos são minoria, mas 3 igrejas foram destruídas. E mesquita são incontáveis. Estima-se mais de 100 mesquitas foram atacadas. Universidades foram destruídas. E os arquivos históricos foram também ou destruídos ou danificados. Hoje eu dei entrevista para uma revista da chamada ANOREG, Associação Notarial e Registradores do Brasil. É o pessoal, é uma entidade dos cartórios. E eles, então, ficaram alarmados com a notícia de que todo o registro civil em Gaza foi destruído por Israel. As pessoas não podem mais ter uma certidão de nascimento, ter uma identidade. Você imagina se a carteirinha de identidade que o cara tinha, ele perdeu ou foi danificada, como é que ele tira a segunda via? Os registros desapareceram, foram explodidos. Como é que você prova que você é você? Se a sua casa, por ventura, não foi destruída, como é que você prova que aquela casa é sua? É uma barbaridade. Apaga-se não só o povo, apaga-se a memória, apaga-se a história, apaga-se o registro. Aqui no relatório menciona que quando se efetuam prisões, quando eles não matam, eles prendem civis e inocentes, eles são despidos, tiram as suas roupas, colocando
os seus corpos uns sobre os outros como se fossem gados. Agridem idosos, agridem deficientes, agridem mulheres, homens, crianças, queimam seus corpos, eletrocutando-os e esmagando os seus ossos. Então, é um martírio, é uma tortura, é quase impossível sobreviver em Gaza. Nós não conseguimos aquilatar o sofrimento dessa população. Eu falei que pernas são amputadas, membros são amputados sem anestesia, mulheres dão à luz e fazem cesarianas sem anestesia. Podem imaginar isso? Eu disse que 12 mil crianças foram assassinadas, mas 9 mil delas, que não morreram, tiveram algum membro amputado. A criancinha já sem uma mão, sem um braço, sem uma perna, para o resto de sua vida. Foi criada uma geração de órfãos. Fora os milhares de órfãos que já existem, outros milhares foram criados, surgiram, porque se a criança sobreviveu, os seus pais não sobreviveram. O caso mais drástico que chamou a atenção do mundo, porque veio um vídeo a público, todo dia está vindo vídeos estarrecedores, uma criancinha em estado de choque, o pai e a mãe tinham sido assassinados. E ela não tinha mais ninguém para ficar com ela. Como é que uma criança dessa vai sobreviver? Quem vai cuidar dessa criança? Se as pessoas não morreram por ataques de bombas, alguns morreram e estão soterrados sobre os escombros. Estima-se 10 mil. Outras não morreram, mas viram o teto das suas casas desabando em suas cabeças. Sobreviveram, mas saíram muito machucadas. Hoje eu estou sem apoio, então alguns comentários eu coloco na tela. Eu vou pedir para você se inscrever, se tornar membro, fazer alguma contribuição, sticker, superchat, isso ajuda o nosso trabalho. Peço desculpas por um programa cheio de tristeza, cheio de amargura, cheio de sofrimento. Mas não há como você fazer um balanço que não seja por sofrimento. Foi registrado e está hoje no jornal New York Times a reportagem, com 6 vídeos que quem for assinante pode clicar e assistir, como os soldados debocham, o termo tirar sarro é na forma de gíria, né? Humilham os palestinos. Eles têm ódio dos palestinos. Aliás, recomendo, quem quiser adquirir, está disponível Ideologia e Propaganda na Educação. Como é que a Palestina aparece nos livros didáticos israelenses. Nurit Peled é uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém que não sei se ela é antisionista, mas ela é extremamente crítica
ao que Israel faz. As crianças que entram na escola estudam 12 anos, 9 do ensino fundamental e 3 do ensino médio, aí entram na universidade, ou então entram no exército, obrigatório servir 3 anos. Nestes 12 anos, estas crianças, estes estudantes, aprendem pelos livros didáticos a odiar os palestinos. Então, 120 dias do primeiro genocídio da história, que está sendo televisionado, porque as câmaras, os celulares, as TVs, tudo está sendo mostrado ao vivo. Hoje eu recebi um vídeo que mostra as detonações de prédios com dinamite. Parece os soldados assim colocando as bananas, puxando o fio e explodindo com o comando, filmado. Então isso não é uma bomba disparada, um míssil, um drone de avião. Não, é uma destruição deliberada, é uma detonação. Eu vi esse vídeo. Nós não estamos podendo passar, corre o risco de cair as lives, né? E é incrível isso que estão fazendo, né? Portanto, é o primeiro e maior genocídio do século XXI, totalmente transmitido ao vivo e a cores em tempo real, né? A Nakba não acabou. A Nakba é uma palavra árabe para designar catástrofe. 14 de maio de 1948. Vai fazer 76 anos agora em maio. A Nakba não acabou. O relatório fala em 56 anos de ocupação brutal. Aí é a Guerra dos 6 Dias de 1967, quando Gaza, Jerusalém, toda a Palestina foi ocupada, tudo. E 18 anos, no caso de Gaza, que aconteceu em 23 de agosto de 2005, Gaza foi cercada e foi ali criado o maior campo de concentração a céu aberto do mundo. Hoje não é mais campo de concentração. Hoje é um campo de extermínio. Sair de lá não é melhor. Ninguém consegue sair de lá, Aglaia. É impossível. Para aqueles brasileiros saírem, você não viu o sacrifício que foi, né? Bem, este é um pequeno resumo do que foi este relatório que eu recebi em inglês de uma instituição lá da Inglaterra. Fizemos a tradução e agora passo rapidamente a apresentar para vocês a contraproposta que o Hamas fez para o governo de Netanyahu. Já vou adiantar que Netanyahu rejeitou, não concorda, mas cabe aqui eu apresentar para vocês. A proposta original, que veio das conversações de Paris, já tem 2 semanas, e a Israel consolidou uma proposta e entregou para o Hamas. Demorou 1 semana para o Hamas responder, eles estão
consultando outras organizações da resistência, não é só o Hamas, Israel propôs um cessar-fogo por 60 dias e a troca de prisioneiros. Fala-se em 136 prisioneiros de guerra, os dois lados têm prisioneiros de guerra. E fala-se em 31 corpos de israelenses assassinados por Israel. Não foram o Hamas, não foram os palestinos que fizeram isso, foram as bombas que caíram. Então, é parte da negociação a entrega também dos corpos, né, para identificar, para ter lá o seu enterro digno, né, as famílias serem notificadas. Não se sabe o nome desses. As famílias estão pressionando muito para o governo aceitar qualquer acordo, porque eles querem os seus parentes livres. Acabei de ler no jornal Haaretz, que é o maior jornal de Israel, um artigo de análise, eu sou assinante, um artigo de análise de opinião, né? Então não é a opinião do jornal. O articulista diz: sabemos que este acordo com o Hamas só beneficia a resistência palestina, mas ele precisa ser feito. Ou seja, então, esse é um jornal mais equilibrado, mais sensato, né? Ele faz uma certa oposição ao governo Netanyahu. É um jornal sionista, defende Israel, não tem dúvida, mas procura ser mais equilibrado. Bem, o que propôs o Hamas? O Hamas, então, aceitou o acordo base para a trégua sustentável, mas ele apresenta uma proposta de 3 etapas. Lembrando que Israel falou em 60 dias e depois volta a atacar. O Hamas alarga este prazo, fala em 3 etapas de 45 dias. Portanto, o Hamas propõe uma trégua de 135 dias. Isso inclui a troca de prisioneiros e corpos, mais o fim do cerco a Gaza e o início da reconstrução. Vejam as propostas que eles vão aqui apresentar. Eles entregaram essa proposta de forma detalhada, em árabe e em hebraico, né? E dizem o que devem fazer em cada uma destas 3 etapas. Na primeira etapa, primeira fase, de 45 dias, libertar todos os israelenses que sejam crianças, mulheres, idosos e doentes. Não se sabe quantos, 236 estão aí nestas condições. Nesta primeira fase, eles exigem que entrem na faixa de Gaza diariamente 500 caminhões com ajuda humanitária. Aí inclui combustível para voltar a funcionar. Normalmente não vai acontecer tão cedo, mas combustível, alimento, medicamentos, materiais de construções e outros equipamentos que entrariam diariamente 500 caminhões. E existem isso. Esse material existe. Os países, vários do mundo, estão mandando essa ajuda, mas não está entrando. Israel não permite entrar.
Nesta primeira fase de 45 dias, eles exigem a entrada de 60 mil casas pré-fabricadas, porque é preciso abrigar aquela população que perdeu os seus imóveis. E 200 mil tendas de abrigo para aqueles que não conseguirem uma dessas casas pré-fabricadas. Portanto, isso poderia acomodar 260 mil famílias, né? 5, 6 pessoas por família. Então, ainda assim, metade da população de Gaza não teria aonde ficar. Ainda na primeira fase, a resistência palestina exige o direito dos deslocados voltarem para as suas regiões. Eles não têm mais casas, né? Mas eles podem ter o direito de voltar. Alguns, pode ser que as casas não tenham sido destruídas, né? O que é muito improvável, e exigem a total garantia de liberdade de circulação entre o norte e o sul, sem nenhum controle de Israel. A resistência, através do Hamas, exigiu que o Catar, o Egito, os Estados Unidos, a Turquia e a Rússia, então são 5 países, fossem os garantidores da implantação do acordo, se ele for, de fato, celebrado. Ainda não está certo. O Hamas exige a aprovação de um plano para a reconstrução de casas, instalações econômicas e instalações públicas em até 3 anos de trabalho. Então, dinheiro acho que não vai faltar, os países árabes vão entrar com recursos, mesmo os Estados Unidos, para não pegar mal, né? Eles que apoiaram o genocídio e a destruição, eles vão comparecer. O mais importante é eles voltarem a dar dinheiro para aquela UNRWA, que é a agência de refugiados palestinos, que eles cortaram o financiamento. O Ocidente cortou. Os países da burguesia capitalista aí cortaram. Alemanha, França, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Austrália, tudo isso cortou. O Canadá cortou. Foi o que parte que os Estados Unidos fez isso com a OMS no meio da pandemia, vocês lembram? Eles cortaram o dinheiro que eles davam para a OMS, Organização Mundial de Saúde, né? O Hamas solicitou o fim das negociações de trégua antes da segunda fase começar a ser implantada. E nesta segunda fase, eles exigem a saída de todas as forças israelenses e já o início da reconstrução. Na última fase, na segunda fase, os presos restantes, homens. Na terceira e última fase, os corpos seriam liberados dos que morreram assassinados por Israel. E eles exigem a libertação de 1.500 presos. Então, agora não é 1 para 3, como foi. Agora foram 136. Eles estão pedindo 1.500, está dando mais do que 1 para 10. Entre esses 1.500, tem 500 prisioneiros de guerra, reféns dos palestinos em mãos de Israel, que Israel sequestra pessoas jovens nas suas casas
para chantagear que seus pais não adiram à resistência, né? Então, desses 1.500 presos, 500 que estão com penas de prisão perpétua ou penas altíssimas, de 40, 50 anos. Exige ainda a libertação de todas as mulheres, crianças e idosos, além dos 1.500. Não são muitas crianças e mulheres, eu acho que 400, mas está fora do cálculo dos 1.500. Esta é a proposta detalhada que o Hamas apresentou. Quando ontem o Biden ficou sabendo o resumo dessas propostas, ele comentou para a imprensa: achei um exagero essas propostas. Você veja que ele, então, assume as dores de Israel. E hoje, Israel, então, diz que, olha, isso é um exagero e nós não vamos aceitar. Então, é tudo combinado. Os Estados Unidos se encontram em uma situação muito particular, de uma extrema dificuldade. Eles estão em decadência, mas ainda a grande potência, eles são ainda um grande império, mas são um império decadente e são muito raivosos. Neste momento histórico, Estados Unidos estão atacando 3 países árabes simultaneamente, sem nenhuma autorização das Nações Unidas. O Iêmen, a Síria e o Iraque. Hoje, os bombardeiros na Síria mataram muitos civis. Eles falam que estão bombardeando os campos de guerrilheiros, né, que são anti-imperialistas, mas não, estão atacando cidades, aldeias, né? Por fim, já que o tempo permitiu, este encontro, no dia 27 de janeiro, em Londres, aprovaram um documento final no que foi chamado de Conferência de Emergências pela Palestina, convocado por Ahmet Davutoglu, eu sei quem é, foi ex-ministro das Relações Exteriores da Turquia. Não é flor que se cheire, mas está, nesse momento, solidário com os palestinos. E também convocada por Richard Falk, um intelectual acadêmico que foi nomeado relator especial das Nações Unidas para os territórios palestinos. Ele sempre defendeu os palestinos. Eles, nesse documento, além de exigir o cessar-fogo, retirada das tropas, eles apresentam 8 propostas. Um barulho estranho. Exigem o embargo total de armas para Israel. 2. Aumentar o apoio à campanha mundial BDS, boicote, desinvestimentos e sanções. 3. Aplicar sanções públicas e também privadas onde for possível. 4. Expandir o BDS para o mundo acadêmico e cultural. Então, também universidades não fazerem convênios com universidades israelenses, né? E artistas do mundo inteiro não irem fazer apresentações em Israel. 5. Estabelecimento de um tribunal popular para julgar os crimes de guerra de Netanyahu. 6. Exclusão de Israel das entidades internacionais do tipo FIFA. Todos os órgãos representativos de todos os esportes, as entidades internacionais, defender a exclusão de Israel. 7. Rebaixamento dos laços diplomáticos onde for possível. Claro que onde for possível romper. Só um país rompeu com Israel nesses 120 dias, que foi a Bolívia. Alguns chamaram seus embaixadores em Tel Aviv voltar para o seu país. Nenhum mais rompeu, né?
Aqui eles propõem rebaixamento dos laços diplomáticos. O que é? Se um país tem uma embaixada lá em Tel Aviv, rebaixar para consulado ou rebaixar para um escritório de representação. Não é? E a oitava e última questão, investigação de criminosos de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. Então, era este o resumo da nossa pequena live. Eu seria no máximo 1 hora. Eu estou começando a fazer lives mais curtas. Fiz uma ontem sobre a Argentina de 15 minutos. Vou fazer mais, com menos tempo, sem precisar divulgar o card antecipado. Bem, e por fim aqui, as pessoas que nos ajudaram de alguma forma, o nosso amigo Danilo, que voltou a ser membro do canal, meu amigo sempre presente, Rivadavia, fez uma contribuição, a Eliana fez uma contribuição, a Ana fez uma contribuição, minha amiga Bia fez uma contribuição e um comentário. Professor, querido, já perguntei antes, mas esclareça de novo. O povo judeu é sionista e sua maioria esmagadora são cúmplices do Estado? Sim. Ninguém sabe o índice. O Breno Altman fala em uma maioria muito grande, mas ninguém arrisca um percentual. Eu, quando arrisco, falo em mais de 90%, infelizmente. E o Danilo também manda uma contribuição. Eu agradeço muito a presença de todos, peço compartilhamento, peço inscrição, se você ainda não se inscreveu, né? Estamos chegando a 18 mil, talvez já tenhamos passado, vamos ver se chegamos a 20. Membros também, nós estamos em campanha, temos 230, vamos ver se a gente cresce. E, bom, são essas as mensagens que eu tinha. Você tem a opção curtir também, né? Aquele dedinho assim, né? Você marca lá, curtir, ajuda muito o canal e os canais parceiros. Obrigado por tudo. Lembrando que domingo, 19 horas, teremos a 4ª aula do curso História das Religiões. Tá bom, pessoal? Bom resto de semana para vocês. Obrigado pela companhia, pelo atendimento aí da nossa convocação. Tudo de bom para vocês. Beijão, tchau.